pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a acachapante derrota do Santos no clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro neste domingo de fevereiro. E eu vou começar falando aí sobre a situação fora do campo, né? O que aconteceu antes da partida no lado alvinegro da parada, né? Bom, o Santos tinha vindo de uma derrota muito triste para o Mirassol, em Mirassol, um 3-2 muito gritante que fez com que o técnico Fábio Carille fosse demitido, né? Foi uma derrota que começou com 3-0 para o Mirassol, porém o Santos ainda conseguiu uma reação no segundo tempo, conseguiu fazer 2 gols, foi até os últimos minutos ali tentando, porém não conseguiu empatar nem virar a partida. Mas essa situação, principalmente do primeiro tempo e já vindo de alguns outros jogos, um desempenho muito ruim, resultados que não vinham, o técnico Fábio Carille acabou sendo demitido na sexta-feira por videoconferência, né? Teve aquela história de foi por acordo comum, por uma decisão mútua, porém a gente sabe que isso não funciona, isso é só para deixar bonito, ficar bonito para a imprensa, ficar bonito para os torcedores. A gente sabe que o Carille foi demitido mesmo por pressão da torcida, por decisão errada, na minha opinião, da diretoria do Santos. E demitir um técnico como o Carille, que na minha opinião vinha fazendo até um bom trabalho no Santos, pegou o Santos na metade do Campeonato Brasileiro no ano passado, uma situação que estava bem grave do Santos, e no recorte que ele ficou no time alvinegro no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele conseguiu deixar o Santos com a 5ª melhor campanha, com, na minha opinião, um elenco muito limitado do Santos, situação financeira muito grave do time praiano. E a gente vê que o Carille começou essa temporada de 2022 não tão positivo, né? Obviamente teve aquele clássico contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que o Santos ganhou de virada, uma ótima atuação, principalmente do Marcos Leonardo. E agora o Carille não vem conseguindo dar essa sequência, então ele foi demitido 2 dias antes de um clássico muito importante para o Santos. Por que era tão importante assim? Bom, um clássico para o Santos nessa altura do campeonato, o mais, vamos dizer assim, fácil para o Santos seria um clássico contra o São Paulo, porque já tinha jogado contra o Corinthians, obviamente, ganhou, porém agora só tinha um clássico contra o São Paulo ou contra o Palmeiras para dar uma reviravolta. A gente sabe como funciona clássico no Brasil, né? Uma coisa que revive, que dá um ânimo muito grande, uma empolgação muito grande na torcida e nos jogadores. E eu acredito que o Santos não teria a chance de ganhar um clássico contra o Palmeiras, independente de quem seja o técnico, onde seja o jogo, em que situações. E um jogo contra o São Paulo que vem aí baqueado de uma sequência de resultados não tão positiva, uma situação bem grave no Campeonato Paulista, o Santos poderia ter essa chance. Um jogo em casa, para manter um tabu aí que o São Paulo não ganhava faz 5 anos na Vila Belmiro do Santos, e agora o Carille tinha sido demitido faz 2 dias, então o Santos perdeu essa oportunidade. Começou aí com o técnico interino, que não conseguiu manejar ali muito bem, não conseguiu segurar as pontas. Fez até uma escalação boa ali, colocou os jogadores principais para jogar, na minha opinião, um time ideal do Santos, porém, como ele não é um técnico, ele não conseguiu gerir durante os 90 minutos, diferentemente do Rogério Ceni, que fez, obviamente, a melhor partida do São Paulo na temporada de 2022 e uma vitória de 3-0 aí com uma ótima atuação dentro do campo. Bom, agora falando da parte do tricolor, o São Paulo chegou aí vindo de um empate bem amargo contra a Inter de Limeira, né, que o São Paulo realizou 59 cruzamentos e não conseguiu fazer nenhum gol, que ficou bem marcado nessa última partida. Agora o São Paulo chega nessa outra partida contra o Santos, um clássico que pode dar uma reanimada na empolgação do time. Consegue aí uma vitória de 3-0 fora de casa contra um rival. Então, o São Paulo vem muito bem, agora pode ter uma sequência bem legal. E o Rogério Ceni, eu gostaria de destacar a parte do técnico. Ele que vem aí dando sequência para algumas peças importantes do elenco do São Paulo, que não vinham tão bem assim, como o Éder, que acabou fazendo o primeiro gol ontem, né, do São Paulo. O Éder fez o primeiro gol, já vem tendo uma sequência como titular, porém ele saiu lesionado, né? Ele que ficou marcado aí nessa passagem dele por lesões, ele já se lesionou novamente. Eu também gostaria de destacar
a continuidade que ele vem dando pro Pablo Maia, né, o meio-campo da base do São Paulo, e também pro Igor Vinícius pelo lateral direito, que vem aí fazendo um bom trabalho e vem colocando aí o Rafinha na reserva, o Rafinha que vem entrando no segundo tempo, jogando também bem. O Rogério Ceni vem manejando muito bem essas peças. E agora, falando da parte do Santos, que eu acredito que seja até justificável uma reclamação partida do Santos, que é a questão da arbitragem. A Edna Alves é uma árbitra muito cotada para a Copa do Mundo, né, do Catar, agora no final do ano, para ela ir com a delegação brasileira. Porém, ela fez uma atuação péssima nesse domingo. Ao meu ver, ela não conseguiu gerir, não conseguiu segurar a pressão. Obviamente, ela sendo uma mulher, ela acaba recebendo muita pressão, porque os jogadores acabam crescendo muito para cima dela, por conta dela ser mulher, e ela não conseguiu gerir muito bem isso. Ela não distribuiu cartões amarelos quando devia ter distribuído, e ela acabou perdendo a mão. E no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, o Marcos Leonardo sofreu, na minha opinião, um pênalti claro. E, obviamente, isso poderia ter mudado a cara do jogo. O Santos ali tendo uma oportunidade de bater um pênalti, poderia ter desempatado o jogo ali no começo do primeiro tempo, e o jogo seria outro praticamente. Não sei se o Rogério Ceni conseguiria fazer com que o time virasse a partida, ou se o São Paulo iria desesperar, ficar ansioso por conta de resultados. Porém, o Santos não conseguiu se segurar depois disso, se abalou mais ainda emocionalmente, e o São Paulo conseguiu abrir o placar. E no final do primeiro tempo teve um outro lance polêmico, né, um carrinho do Reinaldo, né, dentro da área, que na minha opinião não foi pênalti, porque o Reinaldo tira a primeira bola e depois há o contato. Eu acredito que isso não se caracterize pênalti, porém isso é interpretativo. E um lance de pênalti tão interpretativo assim, que a Edna precisa de mais um outro ângulo, uma outra visão para poder interpretar de verdade. O VAR não chamou ela, o Vinícius Guarizo, que era o VAR da partida, não chamou ela em nenhum dos dois lances que eu comentei aqui, principalmente esse segundo lance, que para mim era o mais crucial, que dependia muito de uma interpretação. Então, na minha opinião, a arbitragem ficou muito marcada negativamente nessa partida também. E, porém, o 3-0 não tira o mérito do São Paulo, porque independente desses dois lances, se tivessem sido pênaltis ali, a gente pegar friamente os números, teria sido 3-2 para o São Paulo. O São Paulo fez uma ótima atuação, independente de erros de arbitragem que beneficiaram o time tricolor nessa partida. Bom, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acham aí que será a sequência do Santos e do São Paulo. Quem será que o Santos vai tentar contratar nesse mercado, um estrangeiro? Vai tentar de novo um português, depois da frustrada tentativa com o Gesualdo em 2020? Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!